28 de novembro. Assuma a responsabilidade de sua felicidade. Não aponte o dedo para alguém, nem tente passar a culpa ao outro. Oséias capítulo 4, versículo 4. Todos nós temos padrões pessoais aos quais esperamos que as outras pessoas atendam. E ficamos decepcionados quando elas deixam de agir como esperávamos. Mas é realmente o que elas fazem que nos fere? Ou são as nossas próprias expectativas irreais que nos predispõem para a dor que sentimos, quando as pessoas não agem de acordo com os nossos padrões? Por exemplo, a minha alegria não é responsabilidade do meu marido, embora durante anos eu pensasse que fosse. Se ele não estivesse fazendo o que me fazia feliz, eu ficava zangada. Achava que ele deveria estar mais preocupado com a minha felicidade e fazer as coisas de forma diferente. Mas era o que eu achava que era o problema, e não o que ele fazia. David e eu temos poucas discussões agora, que sei que a minha alegria é responsabilidade minha e não dele. David teve de fazer algumas coisas por mim, que me fazem feliz, assim como eu devo tentar agradá-lo. Mas houve muitos anos em minha vida em que teria sido praticamente impossível qualquer pessoa me fazer feliz. Os meus problemas estavam em mim. Eles eram resultado do tratamento abusivo que sofri na minha infância. No entanto, eu estava colocando sobre o David a responsabilidade de me compensar pela dor que ele não havia causado. Com o tempo, percebi que, por pior que eu agisse, David permanecia feliz. Isso me irritava, mas também servia como exemplo. Finalmente passei a ficar faminta por ter a paz e alegria que eu via na vida dele, que não dependia de nenhuma das circunstâncias. Em outras palavras, ele nunca tentou me tornar responsável pela alegria dele. Se David dependesse de mim para fazê-lo feliz, ele nunca teria desfrutado a vida, porque na maior parte do tempo eu não dava a ele nenhum motivo para se alegrar. É possível que você esteja tentando tornar alguém responsável por situações a respeito das quais só você pode fazer alguma coisa. Vamos assumir a responsabilidade e parar de esperar que as pessoas façam por nós o que, na verdade, nós deveríamos fazer por nós mesmos? Ou confiar em Deus para fazer? Confie nele. Coloque a sua confiança em Deus e assuma a responsabilidade pelas suas atitudes e atos. E pare de culpar os outros. Se você não é feliz, sugiro que olhe para dentro de você, antes de olhar em volta, na tentativa de encontrar alguma coisa ou alguém para culpar. 29 de novembro. Seja autoconsciente e faça o que é certo. Portanto, você não tem desculpa, defesa ou justificativa. O homem, quando julga e condena o outro, pois ao se colocar em posição de juiz e decretar sentença sobre o outro, você condena a si mesmo, porque você está praticando habitualmente exatamente as mesmas coisas,
que censura e que denuncia. Romanos capítulo 2, versículo 1. O autoengano é um dos nossos maiores problemas como seres humanos. Vemos fácil e rapidamente o que está errado nos outros, mas raramente vemos o que está errado conosco. Se é o que fazemos, julgamos os outros, e o Senhor nos diz que não há justificativa para isso. Por que julgaríamos alguém pela mesma coisa que fazemos? Por que olhamos para os outros através de uma lente de aumento, mas vemos a nós mesmos através de óculos cor-de-rosa? Um vidro colorido que torna tudo adorável. Quer seja assim realmente ou não. Em nosso modo de pensar, não existe nenhuma justificativa para o comportamento errado dos outros. Mas para nós sempre há. Parece que sempre temos algum motivo válido pelo qual nos comportamos mal, que nos isenta de sermos responsáveis. Por exemplo, alguém pode agir de forma grosseira conosco e achamos indesculpável a pessoa nos tratar assim. Podemos ter tratado alguém da mesma maneira, em outro momento, mas justificamos isso porque nos sentimos mal ou tivemos um dia ruim no trabalho. Na verdade, devemos julgar honestamente o nosso próprio comportamento em vez de julgar o comportamento dos outros. Porque a palavra nos diz que não nos pediram para prestar contas da vida deles, mas da nossa. Romanos capítulo 14, versículo 10. Quando Deus me adverte pelo meu comportamento em um relacionamento, isso é particularmente difícil para mim. Se eu sinto que a outra pessoa faz a mesma coisa que Deus está me pedindo para mudar. Eu já disse a Deus mais de uma vez: isso não é justo. E a outra pessoa? Deus sempre me lembra de que, quando é como ele vai corrigir a outra pessoa, é problema dele. Nossa responsabilidade é seguir a Deus e obedecer-lhe, e não apontar os defeitos das outras pessoas, ou a maneira como elas vivem suas vidas. Confie nele. Sejamos tão perdoadores como os outros quando somos com nós mesmos. Não se preocupe com os erros dos outros, mas confie em Deus para corrigir o comportamento deles na maneira e no tempo dele. E ouça quando ele escolher corrigir o seu. 30 de novembro. Deus o encontra onde você está. Seja qual for o seu modo de crer a respeito das coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Romanos capítulo 14, versículo 22. Tento fazer refeições razoavelmente saudáveis e tenho estudado nutrição e os seus efeitos sobre o corpo. Consequentemente, tenho opiniões fortes sobre como devemos cuidar de nós mesmos. Eu como doce, mas apenas pequenas quantidades. E geralmente me preocupo quando vejo alguém consumindo regularmente grandes quantidades de doce e de outros alimentos que sei que não são saudáveis. Procuro informar as pessoas quando as vejo comendo mal, mas elas não têm recebido bem o meu conselho. Para dizer o mínimo, uma pessoa chegou a me dizer: se vamos passar um tempo juntas,
Não quero que você fique me dizendo o que devo comer o tempo todo, e fazendo eu me sentir culpada quando como alguma coisa que você não aprova. A pessoa continuou dizendo: sei que não como direito, mas simplesmente não estou em um momento da minha vida em que eu esteja pronta para fazer alguma coisa a respeito. Tenho muitas coisas erradas em mim, que sinto que são mais urgentes do que o meu apetite. Então, estou me concentrando no que sinto que Deus está tratando comigo agora, e não tenho tempo para prestar atenção no que você está dizendo. Todos nós tentamos a transmitir nossas convicções aos outros. Achamos que se elas são prioridade para nós, então devem ser prioridade para todos. Romanos capítulo 14 compartilha um exemplo quando fala das pessoas que estavam em um dilema, se deveriam ou não comer carne que havia sido oferecida aos ídolos. Alguns achavam que isso seria pecado, e outros diziam que os ídolos não eram nada, e, portanto, não poderiam fazer mal à carne. Alguns não poderiam comer por causa da sua fé fraca, e outros comiam por causa da fé forte deles. Paulo disse a eles que cada um estivesse convencido do seu coração e não tentasse impor suas convicções pessoais aos outros. Deus parece encontrar cada um de nós exatamente onde estamos em nossa fé. Ele começa conosco naquele ponto e nos ajuda a crescer gradualmente e continuamente. Seja guiado pelo Espírito Santo e deixe que os outros façam o mesmo. Confie nele. Aceite o momento em que você está agora, assim como Deus o aceita. Confie em Deus para levar você a um novo nível de vida que seja certo para você e não para outra pessoa. 1º de dezembro. O que gera contentamento? O que Deus, na sua esperança, os enche de toda alegria e paz no crer, através da experiência da sua fé, para que, pelo poder do Espírito Santo, você possa abundar e transbordar, borbulhando de esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13. Na minha busca por contentamento, descobri 4 coisas que precisamos eliminar das nossas vidas para estarmos contentes. O problema número 1 que leva ao sentimento de descontentamento é a ganância. Você já conheceu alguém que simplesmente não conseguia estar contente por mais que estivesse coisas? Eu mesma fui assim um dia. É claro que na época não considerava que isso era ser gananciosa. Eu simplesmente queria mais do que tinha. Precisamos aprender a desfrutar o lugar em que estamos em cada área da vida, enquanto avançamos para onde estamos indo. Isso significa que podemos encontrar nossa satisfação em Deus enquanto estamos a caminho da realização das nossas esperanças e sonhos. Também creio que o medo faz com que muitos de nós sejamos infelizes e descontentes. Temos medo de não receber o que desejamos e isso nos deixa impacientes. Com o tempo, aprendi que eu podia fazer as coisas que Deus queria que eu fizesse.
que podia confiar e esperar no tempo perfeito dele para trazer até mim essas coisas que ele sabia que era o melhor para mim. Quando aprendemos a confiar em Deus e a dar um passo de fé, mesmo quando temos medo, Deus nos dá a coragem e a ousadia que precisamos para vencer o medo. A falta de confiança em Deus é outra causa de descontentamento. Enquanto simplesmente confiar em Deus nos leva a um estado de descanso, alegria e paz, procurar o contentamento em todos os lugares errados é a minha quarta razão para o descontentamento. Não cometa o erro de procurar o contentamento nas coisas. Se fizer isso, o resultado será que você nunca o encontrará, nem nunca ficará verdadeiramente satisfeito. A resposta para a nossa frustração vem quando recebemos a revelação de que a nossa satisfação deve estar em Jesus, na sua vontade e no tempo dele para as nossas vidas. Quando estamos com pressa de encontrar contentamento, isso não faz Deus se apressar. Ele tem um plano e somente a confiança nele nos permitirá desfrutá-lo. Confie nele. Você está contente? Confie em Deus e encontre satisfação nele, e você ficará contente e terá paz. 2 de dezembro. Por favor, não me faça esperar. Espero pelo Senhor. Espero com expectativa. E na sua palavra espero. Salmo 130, versículo 5. Esperar, essa é uma grande parte da nossa vida diária. E a maioria de nós não a aprecia particularmente, nem tem tempo para ela, especialmente as pessoas ocupadas, que geralmente têm mais coisas para fazer em um dia do que podem realizar. Mas posso lhe dizer por experiência própria que a nossa atitude acerca da espera pode fazer toda a diferença do mundo. Como os israelitas que passaram 40 anos fazendo uma viagem de 11 dias. Eu estava estagnada no meu próprio deserto dos dias atuais. Eu tinha muitas atitudes erradas que contribuíam para o impedimento do meu progresso. Mas uma das maiores barreiras para mim era um comportamento impaciente que me fazia querer gritar. Por favor, não me faça esperar por nada. Eu mereço tudo imediatamente. Eu tinha uma longa e interessante jornada antes de aprender que esperar faz parte da nossa caminhada com Deus. Vamos esperar. Isso é um fato. Mas é a maneira como esperamos que determina o quão difícil será a espera. Quando você chega para uma consulta com o seu médico ou dentista, tem de esperar a sua vez. A primeira coisa que a recepcionista lhe diz: por favor, sente enquanto espera. Estar sentado indica que a pessoa está descansando, e é exatamente isso que devemos fazer, tanto no consultório médico quanto nas experiências nos desertos de nossas vidas. Enquanto estamos esperando que Deus faça o que pedimos a Ele, devemos descansar nele. Outra atitude que me impedia de progredir era: vou fazer do meu jeito ou não vou fazer nada. Essa atitude
obstinada é um problema com o qual muitas pessoas têm de lidar. Se não for tratado, a vida na Terra Prometida se torna uma imagem nebulosa e nunca uma realidade. Algo que vemos lá no futuro, mas nunca experimentamos. Mas não precisamos ser assim. Quanto levamos a sério a mudança de atitude e permitimos que o Espírito Santo nos ajude, podemos tomar um atalho no deserto em vez de seguir pelo caminho mais longo. Confie nele. Ter uma atitude positiva em uma situação de provação é pelo menos 90% da batalha. Sempre haverá provas na vida, mas à medida que confiamos em Deus e continuamos a fazer o que Ele está nos mostrando que devemos fazer, sempre sairemos vitoriosos. 3 de dezembro. Não deixe Deus de fora. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza. O meu Deus, conto com Ele e nele me apoiarei, e nele confiarei. Salmo 91, versículo 2. Quando estamos frustrados, geralmente é porque estamos tentando fazer alguma coisa em nossa própria força. Em vez de colocar a nossa fé em Deus e de receber a sua graça e socorro, vamos aprender a orar pelas áreas nas quais gostaríamos de ser transformados, e então lançar a nossa ansiedade sobre Deus. Se Ele o conduzir a tomar alguma espécie de ação, faça isso. Mas se Ele não fizer isso, então espere em paz. Tive de praticar a confiar em Deus para muitas coisas, mas particularmente para as finanças. A certa altura, no início do meu ministério, Deus me pediu para confiar nele para suprir a minha família financeiramente, sem que eu trabalhasse fora. Eu sabia que precisava de tempo para me preparar para o ministério para o qual ele havia me chamado, e trabalhar em tempo integral. Além de ser uma esposa e mãe de 3 filhos pequenos, não deixava muito tempo para eu me preparar para ser uma mestra internacional da Bíblia. Como um ato de fé e com o consentimento do meu marido, deixei o meu emprego e comecei a aprender a confiar em Deus para nos sustentar. David tinha um bom emprego, mas para que seu salário cobrisse pelo menos as nossas contas, ainda faltava $40. Isso significava que precisávamos de um milagre de Deus a cada mês. Lembro-me da luta que foi não voltar a trabalhar. Afinal, eu era uma mulher responsável e queria fazer a minha parte. Mas eu sabia que Deus estava me pedindo para continuar me preparando para o ministério para o qual Ele estava me chamando. E para confiar nele, para cuidar da minha provisão a cada mês. Ele supria as nossas necessidades financeiras. E ver a sua fidelidade era empolgante. Mas eu estava acostumada a cuidar de mim mesma. Todo esse negócio de andar pela fé estava crucificando a minha carne. Confiar em Deus para os $40 por mês que precisávamos para pagar as nossas contas é para qualquer coisa a mais que precisássemos. Muitas vezes era difícil, mas isso nos ajudou a adquirir um fundamento forte,
que se fortaleceu ao longo de nossas vidas. Encorajo você firmemente a obedecer a Deus e a confiar nele em todas as áreas da vida. Cada vitória que você tiver aumentará a sua fé para o próximo desafio que você enfrentar. Confie nele. Uma pequena fé pode se tornar uma grande fé quando vemos a fidelidade de Deus ao suprir as nossas necessidades. Você pode se tornar uma pessoa que desfruta uma grande paz quando aprende a confiar em Deus. 4 de dezembro. A beleza da submissão. Sujeitem-se uns aos outros por reverência a Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 21. Meu marido David é ungido para ser o cabeça da nossa família. Mas se eu tiver uma atitude negativa e rebelde para com ele, perderei o melhor de Deus para a minha vida. Por outro lado, se eu permanecer sob a cobertura de David, orar por ele e respeitar a sua autoridade, Deus poderá abençoar toda a nossa família. A palavra de Deus diz que onde há unidade, há bênção. Salmo 133. Vamos aprender a orar por aqueles que têm autoridade sobre nós, em vez de ficarmos irados e sermos rebeldes. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: A oração ardente, sincera e contínua de um justo disponibiliza um tremendo poder, dinâmica em operação. Pense nisso. Um poder tremendo é disponibilizado quando oramos. Imagine a paz e o contentamento que desfrutamos em nossas vidas se orássemos constantemente por aqueles que estão em posição de liderança. No mercado de trabalho, imagine o que poderia acontecer se orássemos pelo nosso chefe, em vez de murmurar, apontar defeitos e reclamar dele, da maneira como a empresa é dirigida ou de como achamos que somos mal remunerados. E se as nossas orações resultassem no chefe ser abençoado, que ele se tornasse uma pessoa mais feliz, mais contente, e toda essa felicidade e contentamento transbordasse até nós? Que vidas gloriosas e cheias de alegria poderíamos ter se vivêssemos como Jesus nos instruiu? Creio que há beleza na submissão, segundo o padrão divino. Mesmo quando discordamos de alguém, podemos aprender a discordar em concordância. Podemos demonstrar respeito pela pessoa e pela sua posição de autoridade, mesmo quando ele faz alguma coisa que achamos que faríamos de modo diferente. Creio que uma atitude rebelde é muito perigosa e incentivo todos a se submeterem primeiro a Deus e depois à autoridade sob a qual ele os colocou. Confie nele. Olhe pelas figuras de autoridade em sua vida, quer que sejam seus pais, seu cônjuge, seu chefe ou seu pastor. E confie em Deus para abençoá-lo por meio delas.